11º dia da nossa série de devocionais sobre ira, explicações populares superficiais. Vamos orar e mergulhamos no nosso conteúdo de hoje, refletindo um pouco sobre de onde vem o problema de ira e onde comumente nossa sociedade e cultura costuma dar explicações a um problema em que a Bíblia é tão clara da sua fonte, da sua origem. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor porque podemos chegar diante de Ti e pedir sabedoria. Sabedoria para que o Senhor nos dê clareza conforme buscamos entender o problema da ira comum a todos nós, como se manifesta no caso particular de cada um de nós, os seus fatores de influência, sem fugir da responsabilidade de sua origem final, nosso coração, nosso pecado. Guarda-nos, ó Deus, e é no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Tiago capítulo 1, versículos 14 e 15 diz o seguinte: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. De onde procede o pecado? Nos dias anteriores, nós estamos vendo que grande parte da nossa ira é pecaminosa e que pensar diferente é enganar a nós mesmos. Hoje, Tiago 1, 14 e 15 nos explica por que isso. O apóstolo nos recorda que não devemos culpar Deus. Logo no início da passagem de hoje, em Tiago capítulo 1, versículo 13, Deus não tenta ninguém. Ao invés disso, nós devemos chamar a responsabilidade e entender de que nossa ira é a expressão do nosso coração e que somos ativos no processo e a culpa é nossa. Não sei como você recebe quando falamos de culpa, mas eu espero encaminhar você a entender de que o primeiro passo de mudança é esse reconhecimento de nossa culpa e, obviamente, abraçar a liberdade e o perdão que temos em Cristo Jesus. Nossos desejos, é importante reconhecermos, eles não são passivos. Não somos acidentes ou vítimas da vida ao nosso redor. Somos ativos. Nossos desejos são ativos e refletem uma disposição e tesouro de coração. Nossos desejos nos atraem ativamente, nos arrastam. E uma vez concebidos, os desejos pecaminosos dão à luz a um comportamento mau, maligno. Então, essa palavra pecado, ela se refere tanto às palavras como aos atos, desde que o processo todo ele é pecaminoso. E qual é o resultado? Tiago nos diz que o resultado deste processo desenfreado e que culmina no pecado é a morte. Não sabemos se Tiago se refere à morte espiritual, eterna, ou à morte física, temporal, ou se algum tipo de experiência semelhante à morte. Mas nenhum deles, seja qual for, era o plano original de Deus para a humanidade que viveria em harmonia com Deus. Morte como separação abrange todas essas experiências e descreve justamente o que desfrutamos, infelizmente, com o pecado: separação. A ira pecaminosa, então, começa em nosso coração. Você não vai mudar, você não vai crescer enquanto você desculpar os eventos de ira nas circunstâncias ao seu redor, sem encarar o seu coração. Na busca para compreender as pessoas à parte da explicação do Criador que está na Bíblia, a palavra de Deus, nossa cultura oferece inúmeras explicações alternativas e superficiais para a ira. Algumas pessoas culpam o passado, traumas, abuso, dinâmicas familiares disfuncionais. Alguns dizem que provém de fatores psicológicos, fadiga, desequilíbrio químico, cerebral, incapacidades físicas. Alguns apontam o papel de maus modelos, atletas que estão constantemente modelando ira em público e para milhares e milhares de pessoas, atores, políticos irados que desfilam diante dos nossos olhos uma resposta de ira
educando a população e responsabilizamos aos maus modelos, sem encarar nosso coração. Alguns atribuem até a ira à atividade satânica direta, possessão ou opressão demoníaca. Mas a Bíblia reconhece tal sofrimento e essas influências. Ela não nega isso. Ela fala sobre cada uma dessas influências com compaixão. O diabo é real, é um leão ao derredor procurando o próximo para devorar, ele mente, ele engana. O nosso homem exterior, as nossas circunstâncias estão em decadência, doenças, alterações hormonais se transformam em oportunidades para pecar. As pessoas no passado, no presente, elas falham, elas ferem, elas abusam de nós. Além disso, a Bíblia reconhece que esses fatores podem exercer um impacto enorme. E eles nos tentam, provocam, tornando a ira fácil e o domínio próprio difícil. Mas elas são influências. A palavra de Deus diz que são pressões em nossos corações, causa última da sua ira pecaminosa. Provocações não são a causa, Satanás não faz você morder a cabeça do seu colega de trabalho. Satanás não faz com que você puxe o tapete do seu amigo. Seu pai irado não causa sua ira, sua doença física não o torna irado. Seus filhos não podem enlouquecer você. As Escrituras reduzem essa visão simplista e reducionista de que somos meros produtos do meio. Você não é um produto do meio. Isso é desumanizar você. A causa da nossa ira reside dentro de nós mesmos. E reconhecemos isso à luz da palavra de Deus, sermos confrontados e termos a responsabilidade de mudança diante do Senhor. É um caminho de esperança. Como aqueles que carregam a imagem de Deus, não somos máquinas passivas que apenas respondem à vida, mas agentes morais ativos, responsáveis perante Deus. Agentes livres e dinâmicos que escolhem e são responsáveis perante o Deus vivo. Somente então, quando assumimos a responsabilidade pelo nosso pecado, é que temos acesso à graça e ao perdão de Deus e ao poder transformador do seu Santo Espírito. O que parece duro numa primeira instância, em que somos confrontados com a responsabilidade do nosso pecado e assumir a culpa que vem do nosso coração, é o primeiro passo de mudança, de ao reconhecermos culpa, podemos ir no caminho do perdão. Não tem perdão para aqueles que não são culpados. Se tudo é responsabilidade do que é externo a você, seu passado, seus pais, o seu ambiente, você é produto do ambiente, você não tem culpa e não recorre aos meios da graça do Senhor que lhe perdoa e capacita para a transformação. Precisamos encarar nossa responsabilidade na ira. Você não é passivo e ela não é acidental. Você pode achar que não tem controle, mas isso não exime você da responsabilidade. Somos culpados. Nosso pecado vem do nosso coração. E porque somos culpados e o pecado vem do coração, podemos recorrer ao especialista em corações, rico em perdão e graça, que nos dá misericórdia e capacitação para a mudança, a esperança. Então chega de explicações populares superficiais. Precisamos da perspectiva bíblica, a perspectiva do Criador dos céus e da terra, que diz como funcionamos e operamos. O seu pecado da ira vem do seu coração. Você é ativo no processo e somos gratos ao Senhor que nos transforma. Louvado seja o Senhor. Então ouça cuidadosamente como a cultura ao seu redor explica a ira. E quando eu digo cultura, não é somente os elementos da televisão, jornais ou livros best-sellers. Quem está ao seu redor, sua microcultura ao seu redor, popular, como que eles tendem a explicar a ira? O que você ouve? Com que frequência você escuta variações de desculpas, racionalizações, auto-engano? Eles não podem apenas transferir a culpa, eles nos conduzem à escravidão.
Então reflita sobre Tiago capítulo 1, versículos 14 e 15. Resista à mentira de que você é produto do meio e peça a Deus que o perdoe e ajude. E assim crescemos. Crescemos rumo à mansidão, domínio próprio, entendendo mais sobre ira, o que a palavra de Deus explica. Vimos isso nos 10 primeiros dias da nossa série. E hoje ingressando agora na compreensão de que ela é pecaminosa e vem do nosso coração. Vamos orar? Espero que tenha sido um tempo confrontador, eu sei, mas o caminho para o trono de graça, a misericórdia do Senhor, é reconhecer nossa culpa e saber que só Ele pode nos limpar do nosso pecado. Faça isso. Faça isso hoje. Acabando essa devocional, ore ao Senhor, reconhecendo o seu pecado, confessando e entendendo que ele vem do coração e chega de desculpas superficiais, jogando a causa e a responsabilidade naqueles que estão ao seu redor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, grato ao Senhor, porque nós temos informações acerca da origem da ira. Não tem como fugir da responsabilidade e encarar nosso coração. E não podemos deixar de correr aos pés da graça, ao Senhor, recorrendo a perdão e capacitação para a mudança. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe seu dia, sua manhã, sua tarde, seja lá quando você estiver ouvindo esse devocional, e que cresçamos em mansidão e domínio próprio. Comente, compartilhe essa mensagem com quem você acredita que precisa ouvir mais, tanto aqui no IGTV, no meu canal, quanto no YouTube, Deezer, Spotify, e assim esperamos abençoar pessoas com conteúdo da Palavra de Deus. Deus abençoe.